E aí chegamos ao grande filme deste episódio, que é The Flash, que está estreando nos cinemas brasileiros e é estrelado por Ezra Miller. E o longa-metragem é baseado nesse personagem da DC e faz parte do universo estendido baseado nos personagens da editora. Ou seja, é na mesma cronologia do que a gente viu em Liga da Justiça, Homem de Aço, Aquaman, Mulher Maravilha, todos esses filmes baseado também em outros personagens da DC. E a história é a seguinte: após descobrir que se correr rápido bastante pode viajar no tempo, Barry Allen, que é Miller, resolve voltar ao passado e salvar a vida da mãe, morta após uma invasão em sua casa quando ele era criança, quando o protagonista era um garoto. Porém, as ações do herói causam um caos no multiverso, mudando o que aconteceu antes e depois da morte da mãe na cronologia do universo DC. É por isso que o Michael Keaton, do filme do Batman de 89, volta a ser o Homem-Morcego. Também deixa de existir o Superman nesse novo universo criado pelo Flash, só a Supergirl. Só que o Zod, lembra do Zod de Homem de Aço? Ele continua existindo. E ele chega aqui na Terra, como no filme anterior do Superman, para acabar com a vida aqui no nosso planeta e criar um novo Krypton. Ou seja, dá um caos total, dá uma confusão total, porque o Kal-El não existe mais, né? E aí o Flash, né, o Barry Allen, tem que se movimentar para conseguir proteger a Terra nessa nova cronologia que ele criou quando tentava salvar a mãe. E assim, aqui cabem duas perspectivas. Uma é de fã e outra é de crítico, né? Eu nem posso negar que eu não sou fã, que eu tô até com a camisa do Flash, mas o personagem é um dos meus favoritos, desde que eu era moleque, desde que eu era garoto, acompanhei a série de TV dos anos 90, li muitos gibis do personagem e gosto muito dele. E, sendo sincero aqui, eu tenho um problema com a interpretação dele no universo criado lá atrás pelo Zack Snyder, pelo diretor Zack Snyder, né, em Homem de Aço e Liga da Justiça. Eu acho que a interpretação do Ezra Miller e a visão do Zack Snyder acabam pesando muito, assim. O personagem acaba fora de tom, ao meu ver. Acaba ficando bobo, né? Acaba ficando chato ver em cena. E esse novo Flash, né, esse novo filme The Flash, tem dois Barry Allens em cena. Tem duas vezes Ezra Miller interpretando o personagem. Então fica duplamente chato, assim, e é, pesa, assim, é complicado. Principalmente para mim que não gosto dessa interpretação. Mas conversando com outras pessoas que estavam presentes na exibição do filme para a imprensa, deu para perceber que isso também incomodou pessoas que não são fãs do personagem, né? Então, essa interpretação, essa visão de Ezra Miller para o Barry Allen e para o Flash acaba atrapalhando que o público aproveite, ao meu ver, o novo longa-metragem. Como crítico de cinema, infelizmente minha visão não é muito melhor não, tá? O roteiro do filme literalmente corre em círculos, muitas vezes sem sair do lugar, sem evoluir os personagens e principalmente sem evoluir o protagonista. Em certos momentos, o que a gente está vendo na tela não faz muito sentido, não, se perde completamente. Pior, a concepção visual do filme, como um todo, ela é problemática. A escolha visual para representar as viagens no tempo, por exemplo, é esquisita para dizer o mínimo, tá? O CGI, que é a computação gráfica, tá ruim em diversos trechos do longa-metragem. Tem algumas cenas que a computação gráfica tá bem sofrível e você percebe que não tá muito bem acabado o que a gente vê em cena. No começo do filme, tem uma cena com o Flash salvando alguns bebês em um hospital, que para mim representa de diversas formas os problemas que a gente vê no longa-metragem como um todo, né? Roteiro estranho, planos esquisitos, computação gráfica para lá de bizarra, os bebês assim tão uma coisa estranhíssima, é difícil descrever em palavras como isso tá estranho. E cinematograficamente falando, como um todo, a cena não funciona, né. Então, para mim, aquela sequência de poucos minutos,
representa todos os problemas do longa-metragem que a gente vê aí, na sua cerca de um pouco mais de 2 horas de duração. Agora, nem tudo é perdido. É sempre bom rever o Michael Keaton como Batman. Ele tinha representado o personagem no filme de 89, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, segura aí, mas ele retorna ao Homem-Morcego, o Cavaleiro das Trevas, nessa nova versão, a partir dentro da história das mudanças cronológicas causadas pelo Flash, né? Então ele retorna a seu Batman. E é sempre legal ver ele com esse personagem que marcou a história do cinema, né? Porém, infelizmente, muitas das frases de efeito dele já estão nos trailers, então isso dilui um pouco da surpresa que é vê-lo de volta ao manto do Cavaleiro das Trevas. Tem também uma bela homenagem ao legado da DC nos cinemas. Tem uma sequência específica que, sem fazer muito spoiler, homenageia outros atores e outros filmes que vieram no passado e que, de alguma forma, fazem parte desse multiverso DC dos cinemas. Então, apesar do CGI capenga nesse trecho também, acaba sendo um afago nos fãs de verdade do passado que cresceram vendo os filmes baseados nos personagens da DC. Então, apesar dos problemas, funciona e emociona, eu confesso. Vai, eu fiquei um pouquinho emocionado, mas tá, tô me segurando para não fazer spoiler, não vou falar mais disso daí não. Ok, vai, eu dificilmente vou falar para vocês, não veja um filme, não vou fazer isso. Então, The Flash, apesar dos problemas, se você gosta de super-heróis e principalmente se você é fã da DC, vai curtir no cinema. Porém, deixe suas expectativas lá embaixo. Não tenha grandes expectativas, porque aí tem espaço para você se surpreender e curtir com o que você vai ver. The Flash ele está em cartaz nos cinemas, mas ele deve pintar também na HBO Max mais para o final do ano. Então, se você não quiser ou não conseguir ver na tela grande agora, espera mais alguns meses que o longa-metragem vai estar nas plataformas de streaming também.